pseudovírus coronavírus, ele é estudado, o famoso pseudovírus, o SARS, que é o Covid-2. Ele está sendo estudado aqui pelo Instituto de Física da USP de São Carlos, através do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, através de um professor muito dedicado. O professor que está ao meu lado vai explicar bastante, vocês vão conhecer melhor a história e os trabalhos de pesquisas feitos pelo professor Dr. Francisco Eduardo Gontijo Guimarães. Professor, esse trabalho feito estudando esse vírus e também a aplicação deles em medicamentos no combate a essa doença. Conta um pouquinho para a gente dessa importante pesquisa que você vem desenvolvendo. Então, essa pesquisa, ela vem já de uma longa data. Ela começou primeiro com os trabalhos de tratamento, busca de tratamento eficazes contra o HIV, né, assim, com o vírus da AIDS. E naquela época nós começamos com imunoterapias para o tratamento, que a gente trabalhava com anticorpos para combater o vírus. E esses anticorpos, o primeiro anticorpo, ele teve uma espécie de engenharia. A gente colocou nesse anticorpo uma proteína de uma planta brasileira que ela é um veneno, assim, praticamente, mas ela, sabendo usar, ela, nesse caso, com o anticorpo, junto com o anticorpo, ela só se ligava às células infectadas pelo HIV. Esse foi o primeiro trabalho, assim, a gente aprendendo a lidar com anticorpos e também com o vírus do HIV. A segunda etapa que nós ligamos a esses anticorpos uma molécula fotossensibilizadora, quer dizer, quando a gente irradiava essa molécula fotossensibilizadora que estava ligada ao corpo do anticorpo, quando o anticorpo se ligava à célula infectada pelo HIV, com luz a gente matava também as células infectadas do HIV. Isso deu muita experiência para a gente, assim, a gente tem alunos muito bons que conseguem trabalhar com anticorpos, ligar moléculas anticorpos e abrir um anticorpo, dividir em dois pedaços, ligar algumas moléculas ao corpo do anticorpo. E com isso a gente aprendeu muito. E na época a gente não tinha essa ideia que viria mais tarde uma pandemia, né, assim. Mas é engraçado, né, que a vida leva a gente para rumos, né, que a princípio a gente não sabe, mas ela prepara a gente para lidar com uma coisa muito maior que seria a pandemia, a Covid-19, né, assim, a Covid-19 pegou a gente de surpresa, mas para quem estava preparado, né, assim, já preparado, essa surpresa não foi tão grande. E quando essa pandemia veio, né, chegou, a gente estava realmente preparado para lidar com esse novo vírus. Mas o interessante é que a gente não trabalhou só com anticorpos, mas a gente foi atrás de preparar o próprio vírus, assim. Mas o que é interessante é que a gente sabe, né, que é um vírus altamente contaminante e que a gente não pode trabalhar em laboratórios abertos. Assim. Os laboratórios são laboratórios com nível de segurança muito alto e aqui no Brasil a gente não estava preparado para isso também. Assim. Há poucos laboratórios no país de classe 3, quer dizer, classe de biossegurança muito alta. E o que a gente optou aqui em São Carlos, né, aqui no Instituto de Física, é preparar um vírus falso. A gente já tinha ideia de como preparar esse vírus. E a gente conseguiu, em um período muito curto, ter aqui no Instituto um pseudovírus, assim, um vírus que tem as mesmas propriedades do vírus, o SARS-CoV-2,
as mesmas propriedades de ligar as células e internalizar nas células, mas só que a célula não transcreve esse vírus, quer dizer, não propaga esse vírus adiante, quer dizer, não multiplica esse vírus. Então a gente consegue, com esse vírus falso, assim, a gente conseguiu fazer 7 tipos deles, assim, agora nós já estamos com 7 tipos de pseudovírus. Com esse vírus, né, a gente agora está preparando vacinas, assim, preparando, quer dizer, testando as vacinas com uma colaboração com o pessoal de São Paulo. Assim, o Brasil está produzindo e a gente está fazendo os testes aqui em São Carlos. Isso é bastante interessante. Uma outra coisa também que eu acho importante é que fazer esse vírus, né, assim, para fazer os testes de vacina foi muito importante. E isso está não só para a formação de alunos, mas assim, para a experiência mesmo, assim, para as próximas gerações, né? Assim, a gente forma alunos, a gente tem com essa capacidade de realizar uma pesquisa de alto nível com esses vírus. Então, foi muito bom. Tanto é bom que a sociedade ganha com tudo isso. Aqui dentro do Instituto de Física da USP de São Carlos, dentro do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica, o professor Francisco, junto com a sua equipe, orientados, estão trabalhando essas possibilidades. Está sendo muito proativo em relação a tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. Imaginem só com as novas variantes o que pode vir a acontecer conosco. E, no entanto, a equipe dele pensa, e pensa muito. Lógico, com vírus atenuados, vírus que não podem infectar da maneira como deve, em parcerias com instituições fortes que também ajudam nessa linha de pesquisa. Ele trabalha conceitos fortíssimos científicos para o futuro. Ele está preparando a nossa imunidade, a nossa possibilidade de enfrentar essa doença chamada Covid ou Covid-19 e tantas outras que virão por aí. Isso está na fronteira do conhecimento e trabalha aquilo que tantos nós brasileiros precisamos. O dinheiro que a gente aplica em ciência, pesquisa e tecnologia está voltando para a sociedade em trabalhos como o desenvolvido pela equipe do professor Francisco, orientada por ele. Professor, isso o Brasil ganha, a sociedade ganha. Aquilo que é aplicado, o dinheiro que é aplicado em ciência retorna para a sociedade. A gente pode dizer que essa linha de pesquisa contribui sim diretamente com a sociedade. Agora a gente está comprando os insumos de vacina fora do país, né? Mas eu acredito com esse esforço que o país faz, assim, que com esse esforço que a gente está fazendo, eu creio que no futuro a gente vai estar mais atento e mais proativo, como você falou, né? Assim, ciência também não basta só fazer trabalhos bons, mas é importante você transformar aquele trabalho em produto. E parece que o país, a gente tem o Butantan, a Fiocruz, são 2 institutos extremamente importantes, com gente altamente capacitadas, mas a gente optou no passado em comprar as vacinas em vez da gente mesmo produzir. Parece que a gente ficou um pouco ocioso. E a pandemia, ela está ensinando para a gente o quão importante não só fazer a pesquisa básica, mas pegar essa pesquisa básica e transformar esse conhecimento em prol da nossa sociedade. Pensamentos como o do professor Francisco, do Instituto de Física da USP de São Carlos, ajudam muito a sociedade a entender os benefícios que a ciência traz. Nós aprendemos através dela, nós melhoramos nossa vida, nossa qualidade de vida. A gente procura caminhos e soluções para problemas como esse que estamos vivendo agora na pandemia. A ciência é sim a ferramenta ideal para solucionar os problemas sociais. Professor, a ciência
ela caminha muito rápido, né? Hoje o que o professor pesquisou, amanhã terá que ser pesquisado além, e assim vai. Essas possibilidades de se hoje ter resultados científicos e amanhã ter que reprocessar ou pensar novamente ou mesmo ampliar aquilo que o professor iniciou é natural, né? Faz parte da dinâmica da ciência essa possibilidade de estar sempre melhorando. Com a pandemia foi um exemplo assim, para a gente. Assim, muitas vezes a gente não deve perguntar quando a gente faz alguma coisa. O futuro é incerto, né? E muitas vezes eu acredito que a gente não pode, quando a gente está fazendo ciência, a gente não pode perguntar muito para quê e nem o porquê. Assim, muitas vezes, na hora, a gente não tem a resposta para isso. Mas a gente tem que, com essa atividade científica, a gente tem que nos prepararmos para o que vem à frente. E fazer ciência é isso. Assim, muitas vezes, assim, na pesquisa básica, a gente faz um trabalho que muitas vezes ele vai refletir no futuro. Então, eu acredito que fazer ciência é um trabalho duro, difícil, e a pandemia está ensinando isso para a gente. Assim, durante esse 1 ano e meio, a gente não parou um único momento. Foi um trabalho difícil, duro, mas que a gente está colhendo frutos, né? Assim, a gente está conseguindo. O Brasil, né, a pesquisa brasileira dá uma resposta, e só com trabalho duro que a gente vai dar realmente uma resposta para a sociedade, né? Assim, porque ciência, às vezes, a gente faz uma pesquisa assim, que muitas vezes não esteja ligado com uma aplicação, mas muitas vezes, logo depois, a gente é cobrado, quer dizer, a gente é cobrado para usar esse conhecimento por exemplo, numa pandemia. Eu, por exemplo, eu venho de uma formação de física básica, assim, eu sou um físico de estado sólido, mas com a minha experiência, eu estou conseguindo lidar com outros aspectos, assim, lidar com vírus, lidar com tratamento de doenças que eu acho importante, como a AIDS, e lidar também com essa pandemia, né? Assim, então, muitas vezes a gente tem que estar. Isso exige muito trabalho. Mas trabalho não é problema para um pesquisador que já tem nas suas bases sólidos conceitos de que fazer inovação, tecnologia, trabalhar ciência, conquistar, fazer com que nós tenhamos o resultado dessa ciência em benefício de nós, em benefício da sociedade como um todo. Ele vai desde o entendimento do HIV, chegando a esse importante vírus que hoje causa tanto estrago na sociedade e tantos problemas e tantas mortes. É assim mesmo, é assim que nós temos que aplaudir de pé. Aqueles que pensam, aqueles que fazem, aqueles que realizam. Eu tive a felicidade de entrevistar o professor Dr. Francisco Eduardo Gontijo Guimarães, do Instituto de Física da USP de São Carlos. Aplaudi-los de pé faz parte do nosso jogo. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Até lá.